matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela é uma paróquia considerada uma das pérolas do barroco mineiro. A nossa paróquia é uma paróquia privilegiada, porque ela está no circuito das imagens atribuídas a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A Capela de Santana, a ideia de construir a capela é em 1771, né? Aí, depois, a conclusão da capela já foi em 1883. O barroco é um estilo artístico que nasce na Itália no século XVI e se desenvolve ali até o século XVIII. Inicialmente ele nasce muito conectado ao Concílio de Trento, dentro do contexto da Contra-Reforma, que é uma reação da Igreja Católica à ascensão do protestantismo, né, na Europa. E muito ligado ao absolutismo também, que é essa glorificação da figura real, né, do rei, né, e do poder do rei, principalmente. Também é um estilo que nasce ligado à ascensão das burguesias e das aristocracias. Então o que acontece? Você pegar todo esse contexto, né, de onde o barroco vem e como ele se desenvolve, ele primeiro vai se expandir para países católicos e para suas colônias, obviamente, é assim que ele chega para a gente, inclusive, mas em seguida ele se expande também para países não católicos e para países do Oriente. E aí é interessante perceber que a questão religiosa, que é muito forte quando ele nasce na Itália, né, ela é extrapolada, acaba se tornando uma questão identitária. Como o Aleijadinho tem essa construção mitológica desde o século XIX, a própria identidade dos mineiros foi construída em torno de Aleijadinho, e certamente a identidade brasileira no campo artístico e arquitetônico foi construída por esse Aleijadinho mitológico. Então a gente trazer essa história e essas imagens do Aleijadinho para cá, a gente está trazendo também a história dessas comunidades. O Aleijadinho era filho de um grande mestre, né? O Manuel Francisco Lisboa. Então ele tem um período de transição com o qual ele trabalha com o pai dele e junto com todos os grandes mestres que trabalharam com o pai dele, né? Então existe essa interface de como o Aleijadinho foi gestado nesse ambiente do barroco e como ele desenvolveu uma linguagem própria, muito específica, características da escultura dele muito específicas, caminhando em direção a um gosto do rococó, ou gosto francês, como era colocado no início, na virada do 18 para o 19. Então, construindo como um artista muito autônomo em relação aos seus mestres do passado, um artista com características próprias, com essa linguagem do rococó. A peça de Santana Mestra, ela é atribuída a Aleijadinho. Por isso é muito importante a preservação, porque a história da comunidade, que ela pertence à comunidade da Chapada de Ouro Preto, ela continua à disposição da comunidade para ela poder não ter só a peça, ela sabe que tem essa peça, vai ficar só guardada. Elas vão poder ter o ato de devoção delas, poder comemorar, e quando não usam, então ela vai estar sob guarda aqui justamente para preservar essas imagens, outros itens litúrgicos que são usados nas festividades. A Santana é a padroeira da comunidade e assim, é a santa da nossa devoção. Então a gente tem um carinho muito grande, né? É um grande patrimônio, né? Hoje em dia, para a gente ter uma comunidade igual a Chapada, preservada, tendo moradores que ainda têm a noção de cuidado, de preservação, eu acho que é um paraíso. Tão perto de outras comunidades, né? Cada uma com seu encanto, mas aqui a gente sabe que a gente mantendo esse cuidado,
todos que vierem para cá, ou as pessoas que vêm visitar, eu acho que chegam com o mesmo olhar. Uma vez que trata de uma imagem muito importante, porque veio aí, né, dos tempos barroco e uma imagem conhecida mundialmente pelo Aleijadinho. Então, assim, é muito importante para nós, né, não só para a gente, e a responsabilidade de carregar, né, dentro da primeira matriz de Minas Gerais, uma imagem tão importante para a nossa comunidade conhecida mundialmente. É uma emoção muito grande mesmo de estar restaurando a nossa história, estar resgatando essa nossa história. Uma imagem que poderia estar perdida aí com o tempo, sendo destruída, está sendo restaurada, e também trazer para novos estudos também, né, para que outras pessoas conheçam os traçados, né, dessa obra tão maravilhosa. Nós preparamos uma experiência cultural para que o visitante tenha um olhar único para as obras do Aleijadinho, único no sentido de poder fazer um mergulho tanto nos conteúdos quanto também na apreciação estética, artística e também histórica e cultural. Nós quisemos tirar o restauro dos bastidores, porque é algo que as pessoas não conhecem, e trazer para a Casa Fiat de Cultura essa oportunidade de ver como a recuperação e a conservação de uma obra de arte acontece, mas principalmente despertar nas pessoas esse olhar para o passado, né, mas um olhar do presente e apontar caminhos para o futuro. Processo que inicia no teu primeiro contato com a obra, né? Você vai para o ambiente onde ela se encontra, reconhece o entorno da obra, as pessoas, o convívio, a função, o papel dela. Aí você tem um contato com ela, aquele primeiro contato, que é o impacto, né? É você perto da obra, e depois você na intimidade da obra. Você fica mais tempo, mais próximo, e começa a ler ela mais por dentro, vamos dizer assim. Você começa a ver os detalhes, entender os materiais constitutivos. É um momento muito especial para nós, que marca 15 anos da Casa Fiat de Cultura e 45 anos da chegada da Fiat no Brasil. Nós articulamos aí diversos pontos que são muito importantes, que conversam muito com a nossa raiz em Minas Gerais, para encontrar essas obras, trazer essas obras para a Casa Fiat, trabalhar com a oficina do restauro na restauração dessas 3 peças lindíssimas, São Manuel, São Joaquim e Santana, e não apenas restaurá-las e devolvê-las para suas comunidades, reforçam muito o nosso compromisso, reforçam muito a nossa vocação de levar, né, sempre novas experiências, novas oportunidades e muita cultura, muita arte para o público, sempre de forma gratuita e acessível. E a Fiat no mundo inteiro, ao longo dos seus quase 122 anos de história, sempre teve essas raízes muito profundas com a cultura, com a arte, com a educação. Isso é muito forte na família Agnelli, fundadora da Fiat, e que permanece até hoje. E a Casa Fiat de Cultura, assim como diversas ações que a Fiat tem realizado pelo mundo, e aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, ao longo desses 45 anos, aconteceu muitas vezes, tem esse compromisso, tem esse gosto, essa paixão mesmo pela arte, pela cultura, pela educação. As 3 peças
são 3 situações distintas. A gente tem a São Manuel, que é da Igreja do Bom Sucesso de Caeté, ela está bem intacta, ela só tem as perdas do tempo, desgaste, sujidade, e a outra questão que é aquela da limpeza sem muito conhecimento. O São Joaquim teve as intervenções mais radicais, assim, a pintura mais antiga dele foi removida, a gente achou micro registros, resquícios de uma pintura com douramento e vermelho, mas muito pequenos. A Santana, existe já no histórico dela, conhecido que em 1960 ela foi restaurada pelo Jair Afonso Inácio, que foi um dos precursores nossa da restauração mais científica aqui de Ouro Preto, mas já com a pintura que se encontra hoje, ela tem muitas perdas. Você tem registros de desenhos que já não aparecem mais. Uma parte importante do tratamento é o da descupinização, porque em todas as 3 peças foi identificado num nível maior ou menor algum ataque dos insetos xilófilos, os cupins. Esse tratamento ele consiste na introdução do nitrogênio através de uma dessas válvulas e com as outras abertas a expulsão de todo o oxigênio do interior da bolsa. Isso deve permanecer nesse ambiente de anóxia, sem oxigênio nenhum, por 30 dias. Depois de chegar aqui na Casa Fiat, essas imagens foram sendo estudadas aí já com amparo científico, aparatos de análise de imagem principalmente. A gente utilizou ultravioleta, que é uma luz que nos permite perceber a presença de pinturas de períodos diferentes. Outro exame de imagem importante aí para a gente ver o interior da peça, que é muito bacana, é o raio-x. O raio-x você vai perceber coisas como a presença do tipo de olho de vidro. 2 dessas imagens têm olhos de vidro. E só pelo raio-x a gente identificou que elas são de tecnologias diferentes. O São Manuel ele tem uma calota de vidro que no raio-x é transparente, por isso a gente percebe que é uma calota, é só uma casquinha de vidro. No São Joaquim, que a gente vê também olho nu, que é vidro, mas quando a gente vê no raio-x, ele é uma bolota branca. Isso a gente já conclui por conhecimento, comparação, por outros tantos raio-x feitos em imagens diferentes, que ali é uma esfera densa de vidro. Outra etapa do tratamento inicial da peça são os testes para saber exatamente do que a gente vai utilizar para limpeza, para remoção de alguma repintura, de algum retoque, de alguma intervenção inadequada. Paralelamente, a gente está fazendo o preenchimento com massa própria de pó de serra de madeira, com as resinas próprias, fazendo o preenchimento das pequenas separações entre as junções da madeira, nas fissuras, as rachadurazinhas que vão ocorrendo. É necessário que se preserve o nosso patrimônio histórico, cultural. É preciso que se conserve esse patrimônio e o restauro deveria ser algo que acontecesse na exceção, né? E os profissionais são muito importantes nas áreas, é claro, o desenvolvimento deles envolve várias áreas, não é só uma única área, mas todo o nosso patrimônio depende disso. Qualquer coisa que a gente faça, sempre tem um pinguinho de aleijadinho. As faces, principalmente, que são muito impressionantes, né? Esses olhos meio puxados para cima, são faces que a gente incorporou, a gente tem assim desde criança. Eu achei magnífico, inclusive você pensar que isso foi transportado aqui, né, para a Casa Fiat, na Praça da Liberdade, é uma coisa quase inacreditável, espetacular. Já no São Joaquim, mesmo sendo uma pintura lisa, é uma pintura de 100 anos atrás, eles removeram a primeira para fazer essa, mas dataram, e hoje a gente descobre que exatamente em 1921, dezembro de 1921, foi executada essa pintura. A tendência é mínima intervenção, é uma palavra
muito forte usada. Mínima intervenção é outra colocação forte, assim, cada situação é uma. Concluída a restauração, a gente faz uma embalagem mais cuidadosa ainda, né? E aí é embalada com papéis especiais, macios, né? Ela não pode estar sob pressão, ela vai dentro de uma caixa protegida com espuma e lá dentro ela não pode se movimentar. E chegando aqui, né, aqui a gente trouxe para o segundo andar para desembalar já perto do lugar onde a imagem foi ficar, é o cuidado também que foi tido assim, né? E quando a gente começou a fazer as análises com luzes especiais e raio-x, começamos a descobrir que além dessa deformação ainda tinha coisa encoberta, que as feições dela eram um pouco diferentes do que a gente estava vendo. O olho era muito mais repuxado e, além do mais, o penteado dela era outro, porque ela tinha um cabelo caindo pela testa. Foram surpresas, né? Que são muito gratificantes na restauração, quando você consegue descortinar coisas escondidas, que são valores originais da peça, né? E a Santana nos ofereceu esse tipo de retorno. E a gente também não imaginava o estado que ela estava. Então a gente até assustou um pouco quando viu ela restaurada, com alguns detalhes que a gente não sabia que tinha. Principalmente a franja, né? A gente nunca tinha visto a Santana com franja. Foi muito emocionante, foi muito bacana. Isso também ajuda a gente a aprender mais. Eu, como zeladora da igreja há alguns anos, então você vai vendo as coisas com mais delicadeza, você vai vendo uma maneira melhor, né, de estar cuidando dessas imagens e você busca também mais informações, né? Com isso tudo, a imagem restauradas, né? As pessoas vai explicando como que é o manuseio dela. A gente aprende muito com isso tudo. A festa dela que vai ser em julho, então a gente está preparando assim uma comemoração, né? Porque a comunidade está ansiosa, temos que comemorar agora e agradecer, né? A gente até sempre se pensou em fazer tipo um teatro contando a história de Santana, que a gente mesmo não sabe dela concreta, né? Então isso vai levar muita coisa para a comunidade, muita informação. A gente também está vendo mais importante ainda a história, a gente vai buscar mais profundo a história dela e tentar, né, passar para outras pessoas também que às vezes não teve muito conhecimento sobre isso, sobre a nossa capela, sobre a Santana. O balanço da exposição é extremamente positivo, dado que, além da conservação e do restauro dessas peças do grande mestre Aleijadinho e de sua oficina, a gente teve o contato do público, do visitante, com o procedimento do restauro a cada dia, a cada etapa, e isso faz com que os visitantes se tornem eles mesmos agentes da conservação, ou seja, eles são mais conscientes a respeito da necessidade dos esforços de conservação e podem contribuir com isso para a cidade de Belo Horizonte, para as cidades originárias de onde as obras de Aleijadinhos vieram. Esperamos que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas em função da importância da valorização do patrimônio histórico e cultural de Minas e do Brasil. E como a comunidade envolvida, então, que leva tão a sério o que ela tem na mão, ela vem aqui receber, é um negócio de uma importância enorme e que nos deixa muito emocionada. Eu acho que a palavra mais forte para isso é a emoção, a enorme emoção de você estar podendo devolver e a comunidade receber tão bem o seu trabalho. Assim. É um privilégio, né? Não é todo o trabalho que você consegue fazer essa troca, né? Então é realmente um momento que marca a vida da gente, do profissional, assim.
a comunidade receber esta imagem, né, que representa esse valor artístico e sagrado, para ela é muito significativo, porque aqui é o local dela. É uma experiência muito marcante, muito emocionante. O suspense da caixa chegando na igreja e aí desparafusando, e passo a passo o desembrulhar, né? Como se uma criança estivesse recebendo um presente e ali naquela emoção de abrir um presente se maravilha com aquilo que ela está recebendo. Com certeza eu tive essa sensação e a comunidade aqui presente também pôde vivenciar esta realidade de receber um presente. Então, essa parceria com a Casa Fiat de Cultura proporcionou para a nossa comunidade receber esse grande presente que foi o restauro da imagem de São Joaquim. É muito, muito forte isso, assim, uma comunidade te aguardando, te olhando para ver o resultado do que você fez. Você fez bem? Você fez direito? A gente vai gostar? É um momento de impacto lá dentro, assim, porque, oxa, vai dar certo. E deu, foi muito lindo.